Fato. Olá a todos, eu sou o jornalista Matheus Larsan e hoje estou aqui com o João Paulo para entrevistá-lo e dar a oportunidade de ele contar o seu relato de algumas coisas que ele vivenciou na Monfort e de um certo acontecimento, um processo judicial que ele está movendo contra a família Zucchi, e dar o espaço para que ele possa se apresentar, dizer um pouco sobre si e contar exatamente o que aconteceu, nada mais do que a verdade. Antes, fazer um pequeno aviso: eu sou aqui um jornalista e estou dando palco, o espaço para que o seu João Paulo, possa se apresentar. Não estou aqui fazendo um juízo constitutivo definitivo de nada, é apenas um relato de um processo que está acontecendo, que corre sem segredo de justiça, ou seja, qualquer pessoa com o nome dos envolvidos pode acessar, então não é nada de outro mundo, é mesmo apenas para dar publicidade àquilo que é justo e necessário. Senhor João Paulo, muito obrigado pela presença. Com a palavra, pode sentir à vontade, falar um pouco sobre o senhor. Ok, obrigado aí, Matheus, por a gente poder conversar, por a gente fazer essa chamada. Mas o meu nome é João Paulo Pereira Lamesa, eu tenho 38 anos, sou analista de sistemas, eu trabalho com TI, né? E eu sou católico, eu fui batizado bebê, né? Tomei primeiro a Eucaristia, Crisma, e sou casado, tenho 2 filhos, né? Um de 4 anos e uma menina de 1 ano. O que acontece é que eu passei a minha juventude, assim, bastante tempo sem frequentar a igreja, né? E lá para 2017, 2018, eu resolvi voltar a praticar, né, a religião católica, que eu era um de tantos não praticantes, né, que a gente encontra por aí. E nessa volta eu procurei uma certa forma de ter uma melhor formação a respeito da doutrina, né, e aí conheci a Monfort e frequentei algumas aulas, né, conheci as pessoas de lá, inclusive O senhor conheceu o Monfort em que ano? Deve ter sido em 2018 que eu comecei. Meu filho está falando aqui. Pode ficar à vontade. Só um minutinho. Mas então, Matheus, o que aconteceu é que lá para 2018 eu tive contato com a Monfort, eu frequentei algumas aulas, conheci lá, inclusive o Alberto Zucchi, os filhos dele, né? Entre eles o Pedro, né, que o meu processo é com o Pedro Paulo de Oliveira Zucchi, é o nome dele. Ele é filho do Alberto Zucchi da Monfort, né? E eu até encontrei o Pedro lá na Monfort uma vez, né? A mesa ali. Então eu vi que ele frequentava ali também, né? E aí, por meio da Monfort, fiz amizade ali com as pessoas, né? E eu vi que o Pedro, uma determinada época, ele fazia propaganda de uma casa de câmbio, né? Que troca moedas estrangeiras por real e vice-versa, né? E em 2020, eu comecei a trabalhar para uma empresa de fora, certo? Como prestador de serviço. Então eu abri uma PJ e eu estava ganhando o meu salário em moeda estrangeira e eu, morando no Brasil, precisava converter para receber o meu salário no Brasil, né? Como eram tempos de Covid, a empresa resolveu me contratar sem que eu estivesse no país onde eu estou. No momento eu estou na Irlanda, né? Já há 3 anos. Então, era uma empresa irlandesa, entrou em contato comigo, me contratou, mas como tinha o Covid, eles pediram para fazer desse jeito. Eu morava no Brasil, prestava serviço remotamente, e então eles me pagavam o montante em dólares e a gente convertia. E eu estava fazendo por meio do Bradesco isso, né? Que é um processo caro, demorado, burocrático, né? E aí eu vi a propaganda da casa de câmbio do Pedro, que ele fazia bastante no Instagram, né? E aí eu tentei contato com ele e falei: olha, você é capaz de fazer essa conversão para mim? Qual preço você faz? Ele falou: a gente consegue fazer a cotação comercial do dólar para você, que seria
bem boa a cotação, né? Então ele disse, ele não só estava habilitado para fazer, como ele conseguiu uma taxa boa. Então eu falei, ok, como que a gente procede, né? Isso foi, creio que, o mês de agosto de 2020. E aí ele me passou uma conta na Espanha de creio que foi um parceiro dele, algum sócio dele, que eu não sei. E aí eu perguntei para ele, bom, essa pessoa é seu sócio, como que é, né, a relação entre vocês? Ele falou, sim, é um sócio, um parceiro meu. Você deposita nessa conta, depois de, sei lá, poucos dias úteis, eu te passo o valor em reais, convertido ao câmbio comercial. Então procedi, eu pedi para o meu cliente depositar montante nessa conta do parceiro do Pedro na Espanha. Então, eu recebi da Irlanda, foi pago na Espanha, banco BBVA, né? Isso está tudo no processo, né? E a pessoa tinha sobrenome Torturelli, desconheço quem seja. E aí foi feito o depósito, eles mandaram um comprovante, eu anexei no processo também, um comprovante de pagamento. E aí depois de alguns dias, ele não fez a operação, eu falei, o que aconteceu, Pedro? Tá com problema? Tava falando, eu tô com um probleminha, não sei o quê, mas eu vou fazer daqui tantos dias. E aí chegava esse dia, ele não transferia, né? E aí, tentando contato, que foi acontecendo é que ele foi cortando contato. Ele nem falou mais nada, tipo, tô com um problema financeiro e tal, ele simplesmente foi cortando. Não dava resposta, mandava mensagem, não respondia, ligava. Não dava resposta, aí começou a não atender ligação, entendeu? Só para deixar claro aqui, isso é o teu salário, certo, João Paulo? Era o meu salário do mês, exatamente. Não que possa fazer isso com qualquer dinheiro das pessoas, né? Mas com um salário especial, é o meu salário. Os católicos, claro que ele ainda tem o patrão, mas aquele que retém salário é uma coisa muito grave, então não foi pouca coisa, né? Isso, ele reteve o meu salário de um mês e eu nem prestei serviço para ele não era o meu patrão, ele era um prestador de serviço para mim. Sim. O meu patrão, o meu pagador de salário, pagou normalmente sempre o meu salário. E ele como um agravante, porque não é uma coisa, sobretudo moral, né? No judiciário isso tanto faz, mas como moral é uma coisa grave. Moralmente a gente sabe que reter o justo salário do trabalhador é um pecado que clama aos céus por vingança, sabe? E nesse período eu estava com meu filho pequeno de meses, né? O meu filho aqui, que hoje tem 4 anos, ele estava com meses, né? E eu tinha que pagar o médico, né? Eu não estava com plano de saúde, eu estava pagando tudo desse montante, né? Tudo, né? E que, enfim, tá tudo nos autos do processo, dá para ser acessado, né? E aí foi isso que aconteceu, né? E, bom, aí depois eu entrei, né? Eu falei, vou entrar imediatamente com o processo, entrei. Esse processo demorou para processar, supostamente era por conta do Covid, que o judiciário estava demorando e tal. Uma pergunta, João Paulo. Nesse meio tempo, o senhor continuou frequentando as aulas da Monfort, o senhor ia com uma certa periodicidade, o senhor tentou resolver isso amigavelmente, conversar com ele, com o Alberto, o pai dele, como é que foi? Sim, antes de entrar com o processo, eu tentei por todas as formas, ligar para ele, tentar entrar num acordo, ele já não atendia minhas ligações. Antes de entrar com o processo, o meu advogado ele mandou uma carta extrajudicial, né, para tentar alguma coisa, ele não respondeu. Então a gente optou por entrar com o processo e na verdade ele nem se defendeu no processo. Ele nem se defendeu. Mas sim, a gente tentou conversar fora da justiça antes, né?
Mas eu digo, o senhor conheceu por meio da Monfort, ele é filho do Alberto, então tem essa do senhor Alberto Zucchi, o presidente da Monfort, então tem essa credibilidade. O senhor tentou conversar algo dentro da Monfort para se resolver ali dentro? Ou... Eu tentei com a pessoa que estava prestando serviço de contador para mim, que era de lá também, amigo do Pedro, né, para tentar falar com ele, mas sem sucesso, né. Eu falei isso por WhatsApp pro Alberto também, olha, eu tô com um processo com o Pedro, eu tô com um problema com o Pedro e tal, e teve meu salário e tal, mas não obtive nenhuma resposta ali, né. Isso foi antes de entrar com o processo mesmo, eu tentei de algumas formas, como eu até já mencionei para você anteriormente, eu evito ao máximo usar meio judicial para as coisas, né? E no caso tinha a questão também de uma certa confiança, né? Porque no fim das contas eu os conheci num meio que supostamente era católico, né? E como a gente conversou, isso é um pecado grave, né, de se fazer. Pois bem, aí quando eu entrei com o processo, ainda o meu advogado falou, olha, essa pessoa ela tá cheia de processo, não é só o seu. Já tinha lá para as dezenas ou até centenas naquela época. No civil e também no criminal, né? E ao longo desses anos, de 2020 a 2023, ele foi ganhando mais criminais também, em termos de... eu acho que era estelionato ou apropriação indébita, ele tinha uns processos também que você pode consultar. Só para quem está assistindo, eu cheguei a conferir já alguns autos, alguns processos que o Pedro sofreu. Um deles ele foi condenado em primeira instância por estelionato, 171. Teve essa condenação, aí houve um recurso e segue-se na justiça em alguns casos. São muitos processos, eu vou colocando na tela na medida do possível aqui, mas eu creio que seja coisa de uns 200 processos que o Paulo já tenha, né? Isso, e um deles, pelo menos um, eu acho que outros também, mas um é bem grande o valor, que também tá público lá. Na casa do milhão. Na casa do milhão, isso. O meu não é nesse montante, mas tem um nesse valor, né? E, enfim, aí durante esse processo, eu ganhei o processo porque ele foi à revelia, ele não compareceu em nenhuma audiência, né? Então tudo ocorreu. Sequer apresentou sua defesa, ele foi julgado à revelia. Não apresentou defesa, ele foi julgado à revelia mesmo, e eu ganhei a sentença ainda em 2021, no fim de 2021, eu acho. Você vê como demorou, né? Supostamente era por conta do Covid. E depois disso, né, a gente vem tentando executar, mas aí todas as formas de execução meio que caem num vazio ali. Talvez não tenha o conhecimento jurídico do processo no Brasil. Primeiro existe a fase do civil e depois a fase da execução, ou seja, a causa é ganha. O João Paulo merece receber este valor do senhor. Isso. Agora, o senhor Pedro Zucchi tem que pagar. Essa é a fase da execução. Se ele não tem dinheiro bancário, vai atrás de carros, de bens, de ações, seja lá o que ele tem de ativos. Então esse problema é que é a fase da execução. Ou seja, já está ganho, mas o que acontece toda vez que o judiciário tenta executar a sentença? Então, a gente tentou executar valores, não foram encontrados em conta. Há umas motos, uns veículos no nome dele, só que aí a gente não consegue localizar, entendeu? Até tentamos visitar lá a casa dele para conversar com ele, mas na verdade o meu advogado ele tomou uma ameaça de processo do Alberto, né? Só de ir lá e tentar perguntar a respeito das motos e tal, que estava em execução, né? E aí a gente não consegue localizar essas motos. Aí tinha um veículo...
Pelo menos em teoria, ele reside na mesma casa que o pai dele. Sim, meu advogado encontrou o Pedro lá, na mesma casa. Uhum. E aí tem também o caso de um veículo Mercedes que mudou de nome, né? Parece que era da empresa do Pedro, essa empresa corretora de câmbio, mas daí o pai dele, o Alberto, meio que entrou com um processo para mudar de nome, dizer que era dele, né? E a Mercedes, que estava no nome da empresa, foi para o nome do pai do Pedro, ou seja, para o Alberto Zucchi, e aí o judiciário não consegue executar porque quem deve é o Pedro, não é o pai dele. Em teoria. Quem deve a mim é o Pedro, né? Enfim, a empresa do Pedro. Como o bem estava no nome do pai dele, não é ele o processo, então ficou por isso. Isso, aí tá no nome de terceiros, né? Já é como um bem não do Pedro. E aí o Pedro não tem mais nada. Entendeu? Entendi. E a gente vê que tem lá, não sei quantos, 200 processos, centenas de processos, que ele tomou dinheiro, e na verdade agora não tem mais nada. Né? Eu vi também algumas fotos que eu vou colocar na edição de algumas viagens que o Pedro fez recentemente, né, para o exterior, coisas assim. Sim. Perguntamos, né, onde é que está o dinheiro? A gente fica em dúvida, porque tanta gente, né? Inclusive, tem outras pessoas que eram, que conheceram a Monfort, que conheceram ele por meio da Monfort, né? Que eram católicas, né? Que vão à missa e tal. O senhor chegou a ter contato com alguma dessas outras possíveis vítimas? Eu conheci essa pessoa que teve esse processo na Casa dos Milhões aí. Eu conversei e tal, ela também estava... Ela foi, acho que, uma pessoa que entrou pro criminal. Acho que ela é a dona do processo criminal contra ele. Um dos, né? Porque ele não tem só um... Uhum. Não sei como está agora, mas ele tinha acho que uns 3, 4 criminais. Do estelionato e da apropriação indébita. Eu acho que ela é essa que teve a condenação. E eu conversei, ela tinha ela já conhecia os pais dele, meio que prestava serviço para a família, então era meio que próxima também. Quer levar o desfalque, né? E então vem assim, a gente tentou também, recentemente teve uma jurisprudência do STF dizendo que quando você já está no processo judicial, você pode bloquear o passaporte e também a CNH do devedor, né? Isso é uma jurisprudência recente do Superior Tribunal Federal, né? Mas, por exemplo, a gente chegou a pedir isso baseando na jurisprudência, mas o juiz falou que direitos humanos, né, está ferindo direitos humanos do Pedro, e isso não pode fazer. Um outro fato que a gente tem de interesse da audiência que está assistindo, o Alberto Zucchi, além de presidente da Associação Cultural Monfort, ele também é um auditor fiscal, ou seja, um cobrador de impostos pela Receita do Estado de São Paulo. E, pelo que eu pude apurar, não é um auditor novo, é antigão da casa, com alto cargo. Creio que isso seja de interesse para quem está escutando essa história. Sim, inclusive, como ele é funcionário público, o portal da transparência mostra os vencimentos dele. Então, assim, a gente pode ver que, para a situação do Brasil, não são pessoas pobres, de maneira nenhuma. Tipo, tá no portal da transparência, você pode entrar e ver. Entendeu? E de repente a gente vê, tipo, o carro que era da empresa muda pro nome do Alberto, e enfim, a gente conheceu as pessoas e de repente não tem mais acordo nenhum, entendeu? Eu acho que isso do ponto de vista moral é uma coisa, assim, é feio, porque
Pô, você deixa o seu filho desfalcar tanta gente e não tenta reparar o dano. E pior ainda, como eu diria, de certo modo parece aparecer no meio do processo para tirar o patrimônio do filho, coloquemos assim. Meio que isso, entra, assim, move algumas coisas, entendeu? Uma atuação que acaba não reparando quem precisa do reparo e acaba deixando a situação como está, coloquemos assim. Isso. Em 2022, eu cheguei a fazer um post no meu Facebook relatando o caso, né? Falando, o Pedro Zuc da Monfort me reteve o meu salário, né? E não paga, né? E aí eu tive o contato dele, ele entrou em contato e falou, não, tira o post, não pode falar isso, não sei o quê, eu vou te pagar e tal. Falei, eu posso tirar se você me pagar. Entendeu? Eu não estou falando nenhuma calúnia. Eu estou falando a verdade. É público. Né? Não estou te caluniando em público nem nada. Eu estou falando do meu salário, entendeu? Que foi retido por você. Né? E aí ficou nessa, sabe? Ele falou, não, tira, porque você tá me injuriando, me caluniando, não sei o quê. Meio que, não sei se ele quis sugerir que ele ia me processar, alguma coisa assim, entendeu? Não, eu vou te pagar em tantas vezes. Eu falei, não, então começa a pagar, que aí a gente prossegue, eu posso até tirar no meio do caminho. Você vai pagar em prestações? Aceito. Você está numa situação difícil? Entendo. Vamos começar, e aí, se esse é o problema, eu tiro. Uhum. Entendeu? Contanto que eu receba o meu salário. Uhum. Né? Uhum. Mais do que justo. E eu me lembro também, numa das peças que me foi enviada, que parece que a senhora Regina Zucchi, eu acho que é a filha dele, não é? Também chegou a irmã do Pedro, filha do Alberto e tal. Filha do Pedro do Alberto. O que ela falou? No caso ela falou, vamos dizer assim, que ela ameaçou de processo. Falou, se você falar isso, pode dar processo para você, você pode ter que pagar e anular o valor que você tem a receber e tal. O meu advogado, como eu disse, visitou a casa do Zuc, travou conversa com o Alberto e com a senhora, como ela chama, a esposa, né? A mãe do Pedro, esposa do Alberto. E ela ironizou, né? Ela disse lá pro meu advogado que é coisa pouca, né? Tipo, o salário de um mês de uma pessoa é coisa pouca, né? Isso é coisa pouca. Então ela falou, se a gente pode resolver por meio de... Se é questão de uma ou duas motos, é coisa pouca, né? Então ela meio que ironizou. Se é pouco... eu não sei o que é pouco, o que é bastante para eles. Sim. Mas o salário de um mês para a pessoa que trabalhou é muito. Uhum. É muito, né? Sim. Para quem tem obrigação, para quem tem filho pequeno, né? No caso era recém-nascido, meu filho. E nota, né? Eles sabiam que o senhor estava com um filho recém-nascido, num processo... Sabiam sim. Uhum. Enfim, né? É lamentável, assim. Eu fui ali a duras penas me virando, né? Com esse salário que eu não recebi, mas do ponto de vista moral que foi o mais triste, porque assim, as pessoas, como que eu vou defender a fé se pessoas de uma associação católica, que é presidente de uma associação católica, tem família, né, envolvida com a difusão da doutrina, a defesa da doutrina, missa em latim, né, faz esse tipo de coisa. Um dos filhos do Alberto é inclusive padre, né? Isso. Eu esqueci o nome dele, mas Eu também não lembro o nome dele. José? Será que é José? José Zucchi.
José Zucchi. Uhum. Isso, ele é padre do IBP, exatamente. Eu achava lá no início que com toda esse, vamos dizer assim, envolvimento da família com a religião seria um atenuante, entendeu? Assim, eu entendo que as pessoas tenham maus momentos e que elas precisem, né, postergar obrigações, né, que elas precisem renegociar, enfim, né? Mas, assim, se eles são católicos, eles sabem que não pagar o salário justo de alguém que trabalhou é um pecado gravíssimo. Gravíssimo. Né? Gravíssimo. Gravíssimo. E ao mesmo tempo não tentarem reparar, porque a gente sabe que quando a gente erra, tá todo mundo sujeito a errar, a pecar nesse mundo, né? Quando a gente peca, ou peca contra alguém, ou contra um grupo de pessoas, a gente está obrigado pela fé a confessar e a reparar, né? E a reparar. Uhum. E no caso eu não recebi reparação nenhuma, né? A minha esposa ficou escandalizada. Entendeu? Poxa, se os católicos fazem isso, é escândalo ainda, né? A gente tem que lembrar também que o que Jesus fala de escandalizadores, né? Uhum. Mais de um dos evangelhos tem passagem que Jesus fala sobre escandalizadores, né? Uma situação deveras triste, porque o João Paulo tem que conversar comigo do outro lado do Atlântico para ver se, dando publicidade ao caso, a família Zucchi possa tomar alguma providência. Se mais pessoas que se sentiram lesadas também criem coragem, entrem em contato conosco, tanto para a gente poder dar publicidade ou para eventualmente, não sei, se unir, fazer alguma combinação judicial em conjunto nesse sentido, porque senão acaba que a coisa vai ficando por isso mesmo. Bom, a coisa lamentável é acumular... Injusto. Acumular riqueza, como diria o professor Orlando Fedeli, de modo ilícito, é um tipo de gnose panteísta, porque é colocar a matéria acima daquilo que é a verdade. Então, você vai ver assim, desdobramentos disso, o escândalo para a fé, o escândalo para o nome da Monfort, o escândalo para a família Zucchi, porque não é só o caso do João Paulo. Se fosse só o caso do João Paulo, alguém poderia até pensar, não, pessoal, são os 200 processos, a gente vai colocar os links aqui na descrição, tem condenação criminal de estelionato, e aí a gente vai vendo, interferências aqui e ali, pagar as pessoas que precisam do dinheiro, ninguém paga, e como é que fica essa situação? É triste mesmo. Triste, principalmente por ser gente que se diz católica em público, entendeu? Assim, eu sigo com a minha fé, entendeu? Eu ainda sou frequentador de missa, como eu disse, né, eu tenho todos os sacramentos até o momento que é devido na minha vida, né, tipo, eu sou batizado, crismado, casado, eu vou na missa nos dias de preceito, entendeu? Quando eu faço coisa errada, eu vou para a confissão, procuro confessar, entendeu? E procuro reparar também. Uhum. Agora, numa situação dessa, né, fica essa questão de como que eu justifico a fé. Fica difícil para mim, para outras pessoas, né? Tipo, você passou por isso, né? Então, fizeram isso com você e são católicos, né? E aí a gente tem que, quando a gente conversa, porque eu procuro conversar com as pessoas a respeito da religião também, né? Pessoas que não têm religião, pessoas que têm uma outra religião, né? Eu sempre tento falar da religião católica. Agora, quando isso vem à tona, como aqui, no caso da minha família, né? Como que fica muito mais difícil, né? Meu caro... Ações valem mais do que palavras, não é verdade? No movimento tradicional, nós vemos coisas que não vê em célula, em grupo de renovação carismática, não vê em igreja protestante. Esse tipo de coisa não acontece.
E tá aí acontecendo, já tem o quê? Quase 4 anos do teu caso, mas pelo visto tem alguns casos até um pouco anteriores a esse, né? Ou seja, já indo aí para meia década a situação e sem resolução. Não, enfim, é triste mesmo, tipo, é como você disse, é uma tristeza mesmo, uma tristeza, sabe? Porque se fosse assim um qualquer, um ateu, uma outra pessoa de outra religião ali que tivesse me feito isso, eu até meio que, né? Pô, ele não sabe que é errado ou não vê com tanta gravidade, né? Mas eles, né? Uhum. É complicado. É triste. O senhor João Paulo chegou, o teu advogado chegou a me contar que teve alguma conversa presencial com o Alberto e acho que, não sei se o Pedro junto lá na sede da Monfort, e lá aconteceu alguma situação, acho que faz bem relatar esse caso. Como foi isso? Não, então, teve essa vez que ele foi visitar a casa, mas já depois do processo, né? Porque quando o Pedro me desfalcou, eu já não frequentei mais a Monfort, né? Eu já não tive mais contato com eles. Mas o que houve foi essa visita já com o processo já ganho e na fase da execução, em que a gente teve por meio da justiça o registro das 2 motos, né? Que cobriria parte do valor, não cobriria tudo. 2 motos usadas, a gente foi até a casa dele para averiguar, conversar, e foi a ocasião em que, tipo, ela até ironizou, né, o montante, né, como se, tipo, mas tipo, um rico rouba um mais pobre e é pouco, entendeu? É triste. A gente sabe que a quantia em que se desfalca uma pessoa é relativa, né? Você roubar R$ 100 de um muito rico e de uma pessoa que ganha salário mínimo são coisas totalmente diferentes, né? Totalmente. E já se é tão pouco para eles, por que não fazer o que é justo? Esse tipo de argumento funciona, porque se é pouco, paga, né? Se é pouco, paga. Vamos fazer o que é certo, se não é difícil, né? Vamos fazer o que é certo. Complicado. O senhor disse que um dos seus contadores era da Monfort, correto? Sim. Como ficou a relação com ele depois desse acontecido? Com ele eu procurei não ter conflito, né? Sim. Enfim, mesmo porque ele não é da parte da empresa e tal, né? Mas enfim, eu tenho pouco contato, né? Entendi. Com alguma outra pessoa, algum fiel, algum associado a Monfort, teve notícias, sabe de alguma repercussão, de alguma coisa que vale a pena dizer? Teve, mas essa pessoa eu não conheci na Monfort, eu conheci depois, já quando eu mencionei o meu caso no Facebook. Essa pessoa apareceu, acho que o nome é Rodrigo, e ele falou: poxa, eu também perdi dinheiro numa outra circunstância, eu também tenho um processo civil, né? Estou na mesma de ter ganho e não consegui executar, né? Mas ele é das tantas centenas aí que está tentando recuperar o que é devido, né? É isso. E falou também, eu frequentei Monfort também. No caso, ele disse que ele tinha uma relação próxima com o Zuc, com a família, que inclusive o pai dele foi convidado a investir na empresa de câmbio lá do Pedro, né? E que acabou perdendo tudo que investiu, né? Putz. É. Bem,
Não, vou tentar o contato com ele, com mais alguma pessoa que tenha interesse. Quem estiver assistindo, que saiba de alguma história, aqui embaixo tem o meu e-mail, larsan.mateus@gmail.com. Vocês podem entrar em contato para a gente marcar alguma coisa, fazer alguma conversa. Essa entrevista está sendo gravada no dia 10 de fevereiro e deve ser publicada no dia 14, 13 ou 14. Nesse meio tempo eu vou tentar o contato com o Alberto para escutar a parte dele, ver se ele quer acrescentar alguma coisa. E creio que seja isso. Tá aí o relato. Vou colocando ao longo do vídeo e aqui no final também uma reprise e todos os links aqui na descrição dos processos no Jus Brasil, alguns outros autos que estão disponíveis, o portal da transparência, o salário do senhor Alberto Zucchi, etc. Bom, eu acho que deu para explicar bem a situação do início ao fim. Graças a Deus você conseguiu se virar depois dessa questão e esperamos que a justiça seja feita. Eu também espero, isso, acima de tudo que tenha justiça, né? Porque no fim das contas a gente está brigando por justiça, né? Enfim, a gente se vira quando a gente tem um desfalque, a gente faz um esforço a mais e tal, mas o que é mais importante seria ter a justiça feita, reparação do dano. Sim. Né? Sim. É verdade. Tem mais alguma coisa a acrescentar, João Paulo? Eu acho que é isso, viu, Matheus? Te agradeço de novo aí por poder falar aí no seu canal. E eu acho que vocês estão conseguindo ouvir meus filhos, né? Que eles estão no horário de dormir aqui. Aqui são 15 para as 9, né? Tá bem no horáriozinho deles dormirem, eles estão meio chateados, então vocês devem estar ouvindo a bebê chorar e o menino também. Sim. Bom, é isso. Eu agradeço o João Paulo por vir aqui. Agradeço o tempo disponibilizado. Esperemos que dê tudo certo, que as coisas se resolvam. No mais, é isso. Seguimos aqui em busca pela verdade, porque, como eu falei para o João Paulo, antes de começarmos aqui, quem tem medo da verdade? Eu acho que quem tem medo da verdade é o pai da mentira. E tudo que nós queremos é que a verdade triunfe. Sem dúvida. Ninguém se iluda com as pessoas de pensar que fulano eu acho que é isso, é aquilo outro, e na verdade não ser nada disso. Então, tem que ser tudo feito. E eu acho que a gente tem que deixar bem claro, tipo, a fé é uma coisa, entendeu? Cristo é uma coisa. Agora, os católicos, um ou outro, tá, né? Não seja pedra de tropeço. Aí por causa de que certa pessoa faz isso, faz aquilo e se envolve com doutrina e tal. Sim. Eu acho que as pessoas não devem perder a fé, entendeu? Eu acho que perder a fé é o que é perigoso nesses casos, entendeu? São os escândalos, as pedras de tropeço, né? A gente tem que, infelizmente, saber diferenciar as coisas, que as pessoas continuem católicas, como eu continuei, entendeu? Cristo é uma pessoa, a igreja é uma coisa, essas pessoas que falam de doutrina e podem ter um certo destaque são uma outra coisa, são muito menores, são partes, né? Bem, eu quero fazer uma pequena interrupção a essa entrevista para colocar alguns dos processos, algumas das documentações, que é algo bem importante de se fazer. Então aqui, olha só, Pedro Paulo Oliveira Zucchi, o responsável pela GetGo, o Jus Brasil encontrou 267 processos que mencionam o nome Pedro Paulo Oliveira Zucchi no TJ São Paulo, TJ Pernambuco e outros tribunais, certo? Aqui GetGo mostrando que é a mesma. Como são muitos processos e quanto mais vai descendo aqui, mais vai aparecendo. Tudo isso aqui são processos contra o Pedro Paulo Oliveira Zucchi, o filho do Alberto Zucchi, presidente da Monfort. Então eu vou apertar aqui, Ctrl F, estelionato. Tem 11 aqui, estelionatos, não sei, apropriação criminal, apropriação indébita, 3.
Ou seja, são muitos processos, não são poucos, e boa parte aqui, ó, GetGo, inadimplemento, civil, contrato de câmbio, obrigação, liquidação processual civil do trabalho, expropriação de bens, ou seja, dezenas, centenas, aqui já são centenas de processos. Aqui na tela, um dos vários processos contra o Paulo Zucchi, o Pedro Zucchi. Bem, nesse aqui ele foi condenado em primeira instância por estelionato e está, ao que tudo indica aqui, recorrendo em liberdade, ou seja, não é uma condenação definitiva de segunda instância, transitado e julgado, mas em primeira instância ele já foi condenado de algum modo ao criminal 171, estelionato, está respondendo em liberdade. Aqui tem um outro processo que eu não vou colocar por conta do valor e tentar preservar aqui a identidade da pessoa, embora esse processo seja público, tá? Acho que convém fazer isso aqui. Mas a senhora Marina, que perdeu para o Pedro Zucchi uma quantia de $110 mil, está pedindo para que haja o bloqueio, ou melhor, o arresto do imóvel realizado no bairro de Perdizes, São Paulo, adquirido pela empresa do réu. E aqui continua dizendo que ela foi ressarcida no valor apenas de R$47 mil, e esse valor aí deve dar próximo aí de uns 600, 700 mil, talvez até 1 milhão agora com danos morais e tudo mais. E ele foi... a senhora Marina perdeu esse valor e, bem, tá, o juíza concedeu o arresto do imóvel para que possa se cumprir as dívidas, certo? E isso também aqui da empresa GetGo. Isso aqui é mais um processo da empresa GetGo. Aqui eu já estou mostrando o processo de fato contra o João Paulo, que o advogado dele colocou aqui algumas fotos do Pedro, esse aqui, curtindo a vida, viagens e tal, e, bem, nada de pagar o João Paulo. Em algum momento aqui da entrevista, o João Paulo diz que ele faz uma postagem no Facebook dizendo tudo que tinha acontecido e tal. E aí a senhora Regina Zucchi, cuidado com os processos de difamação e indenização, pode saldar uma dívida. Aí o advogado do senhor João Paulo colocando aqui como se fosse uma espécie de assédio judicial ou alguma ameaça nesse sentido, tentando ameaçar, né? Aqui uma série de comprovantes mostrando que o João Paulo cooperava reiteradamente com a escola da Montfort, o colégio. Aqui o boletim de ocorrência que o João Paulo fez contra o Pedro Zucchi. E aqui eu estou no portal de transparência de São Paulo, olha só. São Paulo, portal de transparência, Alberto Luiz Zucchi, auditor fiscal da Receita Estadual, ele que é cobrador de impostos do ICMS São Paulo, olha lá. Mês de referência dezembro de 2023, remuneração do mês 29.702, férias 13º 14 mil, pagamentos e tal, 27 mil, abono permanente, aí redutor, total líquido esse mês aí foi de 47.182. Eu acho que dá para fazer um churrasco aí com esse valor e também dá para pagar o João Paulo. Aí eu pergunto, por que não ajudar o filho aí a quitar as dívidas e limpar o nome, preservar, né? A gente faz esse tipo de pergunta. Então, aqui nós vemos, eu já vou colocar de volta na entrevista para chegar à conclusão, mas aqui nós vemos o seguinte: primeiro, é fato comprovado que o Pedro Zucchi deve o dinheiro para o João Paulo, é fato que a família Zucchi está participando indiretamente da questão como um todo, afinal todos eles moram na mesma casa. Também é fato que o senhor Alberto Zucchi teria como pagar. E é fato que ninguém está fazendo nada e está empurrando tudo com a barriga e, bem, os processos se acumulam. Então, aqui a gente faz a pergunta, e aí? Como é que fica? Como eu disse na entrevista, a nossa reportagem entrou em contato com o Alberto Zucchi, ele não visualizou a nossa mensagem e também não se deu o trabalho de responder. Sim, a nossa fé está em Cristo. Cristo é totalmente bom, perfeito, justo, magnânimo. Os seus seguidores, seus representantes, às vezes dão uma falhada, mas a nossa fé está em Cristo e esperamos que Cristo vai restaurar a situação da igreja, a fé nesse país, no Brasil, e trazer a justiça para todos os povos. Não sou eu o salvador dos povos, não é o João Paulo, não é o Alberto, não é ninguém mesmo. Sem dúvida. Então, sem dúvida. Meu muito obrigado, João Paulo. Deus obrigado, Matheus. Obrigado a todos. Amém. Amém, você também. Tudo de bom. Só vou fazer aqui a conclusão do vídeo, a gente continua.
Quem puder, por favor, compartilhe esse vídeo, manda para os seus amigos, aí fiéis de São Paulo, quem possa conhecer a história do João Paulo. Inscreva-se no canal, comente e deixe seu like. Um abraço a todos, só Cristo é Rei. Fogo no mundo. Tchau, tchau.